Olá, vamos começar nossa aula de arte. Eu sou professora Onésia Lima, ok? Esse é o tópico 3 da parte introdutória do conteúdo de arte dos primeiros anos, beleza? Então, o título, a parte se intitula A Natureza da Obra de Arte, ok? Então vamos lá, entender o que seria a natureza da obra de arte. A obra de arte, a obra artística, né, ela é um resultado de uma série de fatores que influenciam tanto o criador como a própria obra. Como assim? A gente tem que perceber, quando a gente trabalha a história da arte, a gente sabe que uma determinada obra de arte, um determinado objeto artístico, ele foi construído em determinado momento, época, lugar e por uma pessoa. Então, tudo isso vai influenciar a concepção, a criação, a ideia, a recepção dessa obra de arte, ok? Então, se a obra de arte foi criada na Grécia do período clássico, 5 a.C., tem toda uma tecnologia, tem todo um pensamento de época, tem todo um contexto de época, tem toda uma relação desse ser humano artista com o meio que ele vive. Então, tudo isso vai influenciar a produção artística dele, ok? Aí outra partezinha aqui está dizendo, já que nela incidem e se concentram uma série de componentes, como a gente está conversando, que são individuais, como assim? A personalidade do artista, então, o artista, ele interfere no objeto, ok? Muitas vezes a sociedade, especialmente quando as sociedades são muito mais tradicionais, são mais formalistas, né? A gente não tem uma visibilidade específica da mão do artista, de quem era aquele artista. Porque se vocês observarem direitinho, o nome referente à obra e artista é uma coisa muito recente. São poucos monumentos, são poucas obras arquitetônicas, são poucas esculturas, que antes do Renascimento a gente encontra o nome do artista, tá? Mesmo ele inserindo sua personalidade na obra, mas como era um período onde essa relação, né, obra e artista, não estava literalmente ligada com o conceito de fama, de reconhecimento e tal, não era registrado para a gente, então acaba se perdendo. Mas a personalidade do artista vai estar presente na construção da obra porque foi ele que fez. Então ele vai selecionar os materiais, né? Ele vai selecionar as cores, mesmo seguindo um formalismo, um pouco passa, mas fica em algumas sociedades, como a gente vai ver, principalmente a sociedade egípcia, quase que imperceptível, principalmente quando a gente fala de algumas pinturas, tá? Quer dizer, quando a gente fala das pinturas, realmente. Aí, as intelectuais, como assim? É o conhecimento da época, a parte intelectual da época, as ideias da época. Uma coisa é o que a gente conhece, o que a gente sabe, o que a gente aprende hoje no século XXI. Toda essa base tecnológica de conhecimento científico que a gente tem hoje. Outra coisa é uma pessoa de 100 anos atrás, outra coisa é uma pessoa de 300 anos atrás. Então, cada época vai ter uma ideia, porque é a base de conhecimento que se tinha no período, ok? Então, isso também vai influenciar a obra de arte. A personalidade do artista, a ideia da época, tá? O social, como assim? É a clientela e os gostos da sociedade do momento, explicando a sociedade que aquela obra de arte é criada, ela possui um gosto. Ela possui uma visão, que às vezes, quando olha para essa obra de arte, ela não recebe muito bem, ok? Isso acontece com alguns movimentos da história da arte, por exemplo, o impressionismo. Quando o impressionismo, que é um movimento de arte moderna, ele inicia, ele não é bem recebido, porque o gosto da época, a sociedade da época que se iniciou esse movimento, quando recebe essas obras, se estranha. Então, isso também vai interagir. E outra coisa é o tecnológico.
Por exemplo, o tecnológico, ele vai além do que a gente pensa que é máquina, né, que é celular. Tá aí também, isso é tecnologia também. Mas um tipo de tela, um tipo de tinta, um tipo de material de pedra, de metal, tudo isso também é tecnologia. E com o avançar, né, com o andar da sociedade de forma cronológica, o conhecimento sobre esses materiais vai mudando, vai se ampliando, e isso vai também interferir na produção da obra de arte. Então, percebe que para a gente poder entender a obra de arte e a sua natureza, tem que saber desses 4 pilares, né? Dessas 4 relações, que é o individual, que é o artista que está criando, que é o intelectual, que é o pensamento, o conhecimento que a época tem, o social, como é que a sociedade está naquele momento, a questão de gosto da sociedade, o que ela aceita, o que ela não aceita, e o tecnológico, os materiais que estão predispostos, né, à produção artística, à produção de conhecimento. Compreendem isso? É essa relação, esse emaranhado de coisas, tá? Seguindo. Aí a gente vai ver cada um desses tópicos. Eu dividi em 3, na realidade, para ficar mais simples, porque tem um que dá para dividir em 2, que é a sociedade e gosto, uma coisa assim. Mas vamos lá, seguindo. Primeira coisa, a personalidade do artista. A gente tá vendo 3 artistas aqui, só para a gente fazer uma comparação, que eles são, que a gente coloca eles na arte moderna, tá? Mas eles são de épocas um pouco diferentes. Por exemplo, o Van Gogh, ele é do século XIX. Ele morre ainda no século XIX. O Picasso, ele é um pouco mais velho que a Frida, mas eles acabam sendo contemporâneos de época. Mas eles são de lugares diferentes. Tipo assim, o Picasso é Europa, Espanha, a Frida México. Então, eles são de regiões, de continentes diferentes, mas vão produzir uma estética de arte que vai ser chamada de moderna. E vocês veem que, mesmo falando de arte moderna, as 3 pinturas são bem diferentes entre si. De como o artista, né, essa personalidade desse artista, a personalidade desse artista vai interferir, né, nessa concepção de si próprio. Todas essas obras aqui que vocês estão vendo, a gente chama de autorretrato, tá? É como o artista ele estava se vendo, é como se fosse uma selfie antes do celular, tá? Então, quando a gente fala de personalidade do artista, a obra, né, a obra de arte é um reflexo dessa personalidade criadora, pelo qual podemos chegar a apreciar características psicológicas do artista através da sua obra. Quando você olha a pintura do Van Gogh, você vê características desse artista, da sua personalidade na obra, das suas influências estéticas. Quando você vê a do Pablo Picasso, a mesma coisa. Quando você vê da Frida Kahlo, a mesma coisa. Então, eles lugares diferentes, quase que um pouco de épocas diferentes, né? E eles vão estar colocados dentro de um contexto estético, que é a arte moderna, mas cada um vai se expressar, né? Fazer seu autorretrato, seguindo a sua personalidade, seguindo o seu pensamento, seguindo sua ideia de época e sua personalidade do artista mesmo, entende? Seguindo, ideias, né, que é a parte do intelectual, e a questão de gosto. Como assim? Uma coisa que a sociedade conhece, né, aprende, filosofia, matemática, ciência, isso tudo é ideia, tá? É a parte intelectual. E o gosto pode estar também relacionado a isso, mas também a um ambiente muito de o que aquele ser humano, que aquelas pessoas tiveram acesso ao conhecimento do seu período histórico. Também tem isso, tá, pessoal? Porque muitas vezes existe um desconhecimento sobre a produção artística da época. Isso é muito comum, tá? Ainda é comum isso hoje, mas antes, no século XIX, século XVIII, era muito mais comum, porque a arte ela estava muito relacionada às grandes elites. Então, não era toda a população, não era todo o povo que conhecia as obras de arte, que tinham acesso a essa questão intelectual da obra de arte, do conceito de arte, do que é arte.
e da parte intelectual do período, acesso à literatura, certo? Acesso à filosofia. Então, a gente tem que perceber que também tem sociedades que passaram muito tempo vendo a obra de arte como uma coisa meio decorativa. Porque, querendo ou não, era o que se entendia no período, entende? Aí a personalidade do artista pressupõe um mundo de pensamentos e sentimentos, o qual esse artista trabalha. Então, esse artista está dentro desse universo, desse mundo de pensamentos e ideias, que ele vai trabalhar a sua obra de arte. Entende? Todo o conhecimento de época que tanto o artista vai ter quanto o público vai ter, tá? Eu gosto de fazer sempre essa relação, porque o artista quer criar obra de arte, mas ela tem o público que tem que observar essa obra de arte, e a partir do público que a gente pode ter uma outra visão da obra, além da visão do próprio artista. Entende? O artista cria sua obra com seu pensamento, com sua ideia, com sua tecnologia. Nós, espectadores, a partir da nossa vivência, da nossa época, da nossa tecnologia, a gente olha para essa obra de arte. Então, tem que ter essas duas visões. Isso é massa, porque tem produções artísticas que a gente olha hoje e acha maravilhosas, mas no período que elas foram construídas, não eram consideradas maravilhosas, não eram consideradas tão boas assim, entende? Aí falando do Van Gogh novamente. O Van Gogh foi um artista de sua época não reconhecido, e hoje as obras dele são famosíssimas, entende? Então, continuando aqui. Influencia suas criações de mundo consciente e inconsciente. Consciente é quando eu estou pensando naquilo. Inconsciente é uma coisa mais de sonho, que está esquecido, mas se eu fizer algum estalozinho eu lembro, ok? Porém, influir em circunstâncias excepcionais. Outra coisa que influi muito nas obras de arte, como está colocando aqui, é os acontecimentos históricos. Muitas obras de arte vão retratar acontecimentos da história de sua localidade. Então, esses acontecimentos eles vão marcar muito a produção artística, ok? E também as obras de arte da galera, do pessoal, dos artistas que eram contemporâneos a esses outros artistas. Então, tudo influencia a produção. O artista não cria por si só. Ele está dentro de um contexto, e esse contexto que produz, né, que cria toda essa concepção de obra de arte. A gente está vendo aqui uma estátua, tá? De ferro, de Rodin, que é um realista. Aí você vê Rodin, século XIX, século do pensamento científico, século do início das divisões das disciplinas. Então ele faz o quê? Ele faz uma estátua de um pensador para falar sobre esse contexto que ele está vivendo. Não é legal? Continuando. Aqui, ó. A obra de arte, elas não são simplesmente a expressão de um artista individual. Tipo assim, o artista ele não está solto no mundo. Ele está dentro de um contexto histórico, tecnológico, intelectual. Então, elas vão traduzir também múltiplos aspectos que a sociedade traz, ok? Porque a arte é o reflexo da sociedade, né? Aquela coisa aqui, ó. A arte é o reflexo da sociedade no momento que a cria. A arte ela não está dissociada da sociedade que ela começa a existir, né? Ela está totalmente ligada, totalmente associada, ok? Como o Van Gogh faz esse quadro aqui, que é extremamente expressionista, que era um momento que estava se iniciando esse movimento, né? Ele é um dos precursores. E é um quadro que vai trazer toda uma luminosidade, toda uma depressão, todo um sentimento de pobreza, que era muito também frequente no século XIX, entende? É o século da luz, da ciência, mas também é o século de grandes desigualdades sociais por causa do capitalismo, ok? E finalizando, os conhecimentos tecnológicos, conhecimentos técnicos, que influenciam inevitavelmente a obra final. Uma coisa eu saber esculpir uma pedra. Depois eu descobri que eu posso transformar um molde e fazer uma escultura de metal. Então todo esse avanço, né, e essa mudança no conhecimento dos materiais, na questão tecnológica, vai influenciar a produção artística também.
as possibilidades e características do material do qual se trabalha e os conhecimentos técnicos que se tenham sobre o material concretos e suas possibilidades de trabalho. Tudo isso influencia a obra de arte, ok?